Jesus está dizendo. Então os humildes de espírito são aqueles que dependem inteiramente de Deus na sua vida. Às vezes ele até sabe o caminho que tem que seguir, mas ele escolhe deixar Deus conduzir, Deus decidir, Deus trazer aquilo que tem no seu coração. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Enquanto eu estava sentado aqui, aleluias, Deus me falava e falava ao meu coração: filho, algumas pessoas aqui, são poucas pessoas nessa congregação que estão mortas espiritualmente, e Deus veio reerguer você nessa noite. Deus veio levantar você novamente. Deus veio mostrar para você que ainda tem esperança, que ainda há um caminho, que ainda há um ministério a ser seguido. Levante de onde você está nessa noite. Deixe o Espírito de Deus sacudir a sua vida. Porque aqueles que são pobres de espírito entendem que precisam inteiramente de Jesus Cristo na sua vida. São dependentes de Deus, sabe que Deus tem o melhor caminho, a melhor resolução. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E esse não é um choro por qualquer coisa, só um choro por causa do pecado da humanidade. Porque Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que essa terra geme por causa do pecado. Por isso que Paulo está dizendo: nas coisas que são de cima, nisto pensai. Paulo está dizendo: as coisas que vocês estão vendo não têm valor. O que tem valor são as coisas que vocês não veem. Porque as coisas que vocês não veem têm um preço de glória na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! É preciso princípios para seguir a Deus. Oh, glória a Deus! Eu não posso viver um evangelho segundo a minha vontade. Deus não pode ser moldado segundo o que eu acho que é, mas segundo o que Ele é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Esse choro é por causa do pecado da humanidade. Porque quando nós olhamos o contexto dessas bem-aventuranças, das palavras proferidas por Jesus, Jesus está falando de injustiças que acontecem com o seu povo e com aqueles que escolhem ser os seus seguidores. Mas Ele tem uma palavra para os que choram, porque eles serão certamente consolados. Aqueles que choram na presença de Deus e que se incomodam com a formatação deste mundo, entendem que não são cidadãos deste mundo, mas têm uma vida esperando no pós-vida. Entendem que são moradores dos céus. Aleluias! Aleluia. Paulo diz: tenham a vossa mente renovada em Cristo Jesus. Sejam renovados e transformados pela renovação da vossa mente. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, porque o ladrão rouba, a traça mina, mas ajunteis tesouro nos céus. Jesus está dando instruções aqui para que o crente seja conduzido aos céus, para que a sua jornada não seja em vão, para que os tesouros espirituais sejam acumulados neste mundo. Jesus diz que os que choram serão consolados. Ele diz que felizes também são os mansos. Os mansos, eles herdarão a terra. Mansos são aquelas pessoas que não respondem com violência à violência. Aleluia! Paulo diz em Romanos 12:21: desvia-te de fazer o mal,
vence o mal com o bem. Oh, glória a Deus. A personalidade do cristão é diferente. Quantas vezes eu não quis revidar, eu fiquei irado, eu estava furioso. Calúnia dói, difamação dói, muitas coisas doem, mas você lembra que você tem o Espírito Santo de Deus e que você não pode agir na mesma medida do mundo. Aleluia. Por isso que é lindo, não vos conformeis com este mundo, porque este mundo ele é um sistema que não é para nós. Nós estamos aqui só de passar, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos e passageiros. Não tome este mundo como sendo seu. Não coloque os seus corações demasiadamente nas coisas deste mundo, mas lembre que você é o cidadão dos céus. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essas pessoas são aquelas que têm vontade que o reino de Deus seja implantado aqui neste mundo. Aleluia. E que muitas pessoas venham a ter o conhecimento de Deus na sua vida. Oh, glória a São as Deus. pessoas que ficam inconformadas não somente com as coisas ruins que acontecem consigo, mas para com o seu próximo também. Mas Aleluia. nós sabemos que isso é passageiro e que um dia o Rei de Glória haverá de reinar neste mundo com justiça, com paz e com retidão. Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E nessa parte aqui eu tenho um pouquinho de experiência, porque eu já fui um cristão muito duro no começo da minha carreira. Eu já fui um pregador muito duro no início da minha jornada, mas eu entendi que faltava amor na minha vida, amor nas minhas palavras. E o Espírito Santo me faz entender que eu sou tão pecador quanto você, que eu sou tão falho quanto você, que eu sou tão pequeno quanto você, e que se não fosse a graça de Deus derramada na vida de cada um de nós, nós não estaríamos em pé. Porque a Bíblia diz: cuidado você também que está em pé, para que não caia. Mas a graça de Deus é derramada sobre a minha e a sua vida nessa noite. Levante a sua mão nessa noite em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus visite o seu coração, o coração de cada crente que está aqui, de cada jovem, de cada senhora, de cada obreiro, de cada criança que está aqui. O Espírito Santo de Deus vai te visitar agora, em nome de Jesus. Seja sacudido pelo Espírito Santo de Deus. Seja confrontado pelo Espírito de Deus. Não saia daqui a mesma pessoa que você entrou. Esse espírito de depressão, repreenda em nome de Jesus. Esse espírito de desânimo, eu repreendo em nome de Jesus. Satanás não vai ter vitória, minha irmã, sobre a tua vida. Oh, xarabarabarabaragai. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe quem são os limpos de coração, irmãos? São aqueles que chegam na presença de Deus com sinceridade. Os limpos de coração, segundo a palavra de Jesus, são aqueles que chegam na presença de Deus sem ira nem contenda. Aqueles que chegam sem dúvida na presença de Deus, sem nenhuma malignidade, sem nenhuma malícia, porque não há vantagem em nós não sermos sinceros com o Espírito Santo de Deus.